Bom dia a todas e a todos. A nossa apresentação será sobre o princípio da prudência. A prudência como ponto com o futuro na filosofia de Thomas Nagel. A pergunta que orienta a nossa apresentação é por que razão tenho de considerar os meus interesses futuros na minha ação presente? A prudência visa dar conta da nossa relação com o meu futuro e da maneira de considerarmos os interesses do meu futuro na decisão racional. Comecemos por um primeiro exemplo de Thomas Nagel. Alguém tem o desejo presente de se tornar polícia no seu 35º aniversário. Contudo, não acredita na persistência futura deste seu desejo presente. Não antevê nenhuma circunstância que lhe dê uma razão para o fazer. Fará sentido insistir na satisfação do desejo de se tornar polícia no seu 35º aniversário? Esse desejo manter-se-ia sem que nenhuma razão futura derive dele? A conexão com o futuro liga-se de modo relevante ao facto metafísico de o futuro fazer parte da vida do agente. Cito Thomas Nagel. A hipótese de que todas as ligações com o futuro se realizam através de desejos atuais sugere que o agente se encontra isolado num determinado momento e que se poderá interessar pelo seu futuro do mesmo modo que alguém se interessa por assuntos de um país distante. A relação de um indivíduo com fases temporalmente distantes da sua própria vida tem de ser mais íntima do que isso. Passamos agora para um segundo momento da argumentação em que se procura distinguir razões datadas, especificadas numa linha temporal, e razões intemporais que não estão indexadas a um tempo particular. A ideia de que é possível um ponto de vista temporalmente neutro. Possuir razões intemporais para fazer algo permite ter uma razão que não depende do tempo e permite que a sua influência se transmita de um período temporal para outro, pois estas razões representam valores independentes do tempo. Por outro lado, as razões datadas, que se opõem às razões intemporais, ligam-se motivacionalmente apenas ao presente. A exclusiva aceitação de razões datadas constituiria uma falha do ponto de vista prático. Retomemos um outro exemplo de Nagel. Se for viajar para a Itália daqui a 6 semanas, só daqui a 6 semanas terei uma razão para aprender alguma coisa de italiano? Isto significa que, se tomar a razão para ter conhecimentos rudimentares de italiano como uma razão datada, não terei, 6 semanas antes, uma razão para procurar saber alguma coisa de italiano. Esta atitude não só revela a razão datada como uma atitude peculiar, mas também expressa uma dissociação do nosso eu futuro. Isto é, a nossa razão para a ação não seria consistente com a concepção do eu como temporalmente extenso. 6 semanas antes, sabe-se que, daí a 6 semanas, o eu futuro estará em Itália. Mas não se tomam as diligências necessárias para fazer face aos problemas que esse eu então enfrentará. Como descreve Nagel, restaria ao viajante nova-iorquino assistir ao nascimento progressivo da razão para aprender algum vocabulário italiano útil ao atravessar o oceano a caminho da Itália. A vinculação a uma razão datada não seria só um modo peculiar de encarar o nosso futuro como algo longínquo e distinto da vida do agente, mas seria um modo peculiar de encarar o próprio presente. Isto é, se o agente não se tivesse preparado 6 semanas antes de viajar para a Itália, aprendendo alguma coisa de italiano, quando estivesse em dificuldades, sem se fazer entender em italiano, não poderia sentir arrependimento, pois não tinha então, no passado, 6 semanas antes, uma razão para o fazer. Isto é, para aprender italiano. Portanto, o arrependimento não seria possível se apenas pensássemos segundo razões datadas, temporalmente localizadas. Assim, cito Nagel, as razões datadas, seja quando se encontram a operar, seja quando meramente projetadas, representam atitudes peculiares. Fim de citação. Uma etapa atual é apenas um fragmento temporal que não se distingue de outros que já foram atuais ou virão a ser atuais. O presente é apenas um tempo entre outros. Estou a citar Nagel. O presente é apenas um tempo entre outros. A vingança e a retribuição são exemplos de razões que se estendem no tempo, inteligíveis se se recusar o pressuposto, aliás, se se recusar o pressuposto segundo o qual a razão tem de ser fruto ou produto das circunstâncias no momento da ação.
Portanto, a vingança e a retribuição, elas também requerem este pensamento do ponto de vista da extensão temporal. Para indivíduos que persistem no tempo e disso têm conhecimento, consciência ou concepção mínima, o presente é apenas uma etapa da vida. Existe, assim, um compromisso com um único juízo não fletido. Existe, sem flexão temporal, uma razão para falar italiano. Passemos agora a um rápido enumerar ou listar de objeções a esta concepção hegeliana de prudência. Que a prudência é a expressão prática da autoconcepção que o agente tem de que é temporalmente extenso e, por isso, é capaz de um ponto de vista temporalmente neutro, que lhe permite arrependimento, a retribuição, a vingança, isto é, pensar para além, pensar motivado para além da restrição temporal. As objeções que se levantaram ao pensamento de Hegel acerca da prudência assomam-se necessárias neste ponto, pois permitem cotejar algumas delimitações da sua metafísica da pessoa ou antropologia filosófica, bem como precisar o vasto campo por Hegel, o vasto campo atribuído por Hegel à racionalidade prática. Primeira objeção. Hegel ataca o cético prudencial como adversário na sua argumentação. A primeira objeção coloca em causa que exista tal agente. Por cético prudencial, entende-se o agente que desconsidera o futuro na sua ação. A pergunta que se segue é se existirá tal agente, e aqui é que está o nervo da objeção. Pode perguntar-se, pode ponderar-se um agente real que, tendo uma concepção de si próprio como durável no tempo, ignore totalmente algumas consequências dessa concepção? Ou não experimenta arrependimento? O argumento em torno do arrependimento parece-nos promissor, sem a possibilidade de pensar as razões. A partir da neutralidade temporal, não teríamos razões presentes para rejeitar razões passadas. Se a linha temporal não fosse considerada, ficando o decisor limitado às razões atidas ao tempo presente, não haveria arrependimento em relação a decisões. Segunda objeção. Segundo Parfit, a neutralidade temporal é questionável, pois se for pertinente, terão de se considerar igualmente segmentos temporais passados. Portanto, a neutralidade temporal não é só por um raciocínio e juízos prudenciais sobre o futuro, mas teríamos então também de considerar o peso do passado no presente. Se há equidistância ou neutralidade em relação aos diferentes momentos temporais, pode detectar-se um problema resultante da interação do presente com segmentos temporais passados. Considere-se o exemplo de Derek Parfit. Se alguém se dedicou 50 anos a cuidar da cidade de Veneza, este torna-se um projeto de longa duração na vida do eu. Do ponto de vista da neutralidade temporal, terá razões para promover o sucesso de ações que propiciem a manutenção da cidade de Veneza. Se, presentemente, não tem desejo de cuidar da cidade de Veneza e não age em conformidade com esse projeto que ocupa uma larga margem temporal da sua vida, estará a ceder à parcialidade de desejos presentes, a um estado psicológico presente. A cedência a desejos presentes, contudo, é imprudente, segundo a concepção de Hegel, pelas razões analisadas anteriormente. A neutralidade temporal parece conduzir-nos a supesar em demasia o passado, no qual o agente vivia dedicado ao projeto de longo curso de cuidar da cidade de Veneza. Terceira objeção. As razões prudenciais existem porque se pressupõe que o eu é temporalmente extenso e não considerar os interesses do eu, que não têm de ser refletidos temporalmente para serem considerados, dissocia a decisão, o decisor racional dessa continuidade pressuposta. Contudo, teremos de aceitar essa continuidade pressuposta? A racionalidade prática, entendida por Hegel como robusta, assenta numa metafísica da pessoa segundo a qual o indivíduo é temporalmente extenso. Para Parfit, essa dissociação em relação à autoconcepção do sujeito não constitui um problema, tal como Hegel o apresenta. Parfit contesta o facto metafísico da continuidade do eu, entendendo como uma ficção metafísica. Sem a unidade do eu, o futuro não reivindica nem motiva qualquer ação por parte do decisor no presente. A distância intertemporal
perde a prudência como ponte que une segmentos temporais distintos. Pois se não existe um eu temporalmente extenso, qual a pertinência das razões não fletidas temporalmente para se fazer ponte entre tempos? Leiden, um outro autor, propõe pensar inversamente, a partir da fenomenologia da imprudência. Se há um curso, se há um custo, perdão, na dissociação pela desintegração do eu, esse custo é imputado a quem? Parece difícil ser imputado a um eu, se é esse precisamente o que se desintegrou pela consideração restritiva de desejos presentes. Reiterando a inquirição, se a dissociação acarreta um custo para o agente, para um eu, é um custo para quem? A variação do agente e dos seus valores não é neutra em relação às suas razões para a ação. Isto é evidente no caso de alguém que dedica 50 anos da sua vida a cuidar de Veneza e abandona esse projeto por uma alteração dos seus valores, deixando de agir em função da preservação de Veneza. Pode existir uma visão otimista sobre o segmento temporal. O instante em que decide deixar de cuidar de Veneza não ameaça a identidade e a continuidade do eu ao longo do tempo, mas implica que o eu redimensione a relevância que tem na sua vida o apoio de 50 anos a Veneza. O futuro e o passado podem ser reequacionados e dotados de novos significados ao longo do tempo. É possível narrar de modo diferente o passado, mesmo que seja factualmente irreversível. A proposta alternativa de Leiden, e é isso que estamos a começar a apontar, apresenta a prudência como integridade e pressupõe relacionar partes alargadas do eu, diminuindo a sua segmentação e os problemas resultantes dessa mesma fragmentação. Se o problema da prudência é fazer sobressair uma parte sobre o conjunto do eu, talvez se possa diluir o problema alargando o espectro das razões para agir, dividir o eu em partes já temporalmente alargadas. Para além disso, Leider inverte ou reposiciona temporalmente a relevância da unidade do eu. Assim, o eu não é um facto prévio consolidado, mas um fim a alcançar e construir. Não se trata de um facto metafísico dado à partida, como sustentáculo contra casos de imprudência. A unidade é considerada, e citamos, como uma espécie de fim teleológico do raciocínio e não como seu fundamento. Para este propósito, de pensar a inteireza individual, tenha em conta o conjunto dos compromissos, lealdades, autoconcessões ou ideias orientadoras do agente. Pode pensar-se a ligação ao futuro por compromissos, por lealdades, como dizia, este filósofo Leiden. Mas queremos agora retomar outra filósofa, Hannah Arendt, para quem a nossa ligação ao futuro na vida pessoal e pública se estabelece pela promessa. É a promessa que serve de ponte estável entre a distância temporal que separa o agente presente do agente futuro e sustenta as relações entre os agentes. A faculdade de prometer contraria a imprevisibilidade decorrente da inconfiabilidade fundamental dos homens, que jamais podem garantir hoje quem serão amanhã. Estávamos a citar Arendt. Retomando Leiden, a prudência como integridade unifica o agente em relação à sua identidade prática. Conceito que Leiden retoma de Christine Korsgaard, citamos, uma identidade prática, segundo Christine, é uma concepção normativa de si próprio, que pode tomar a forma de um conjunto de regras assumidas para decidir que considerações contam como razões para o próprio. Clarifiquemos o que acabamos de dizer com um exemplo de London. Quando uma médica se recusa a fazer mal, não tem de citar o juramento de Hipócrates, mas afirma não poder fazer mal por ser médica. Notemos esta ideia de identidade prática. As suas razões para a ação confundem-se com a sua identificação com o facto de ser médica e com o que, do seu ponto de vista, ser médica implica. A identidade prática seria o somatório de diversos fatores, razões, trabalhos, experiências, valores. A médica que se apresenta como tal valoriza o que essa identificação subentende,
Não se trata de uma fantasia passageira, mas de um enraizamento profundo e de um apego coerente a essa identificação, que se estende ao passado e futuro. Em suma, as críticas relevantes concentram-se no eu como facto metafísico, negando como facto ficcional, ou, por outro lado, considerando que não existe um eu persistentemente imprudente ou inteiramente cético em relação à ponderação de um eu futuro na ação presente. Objetou-se igualmente à gestão de fatias temporais, apresentando-se como contraproposta a identidade como integridade, que reitera, aliás, esta ideia de uma identidade prática, não é? Que retira a relevância metafísica ao eu presumido, transpondo o desafio para o campo da praxis e da teleologia do eu como algo a construir. Criticou-se a prudência como padrão externo, avaliando a ação, por sua vez, segundo uma autobiografia significante, esta ideia de que lealdades é que me identificam, na qual os compromissos aglomeram unidades mais vastas do agente, seja isso o que for. Por fim, pensemos no caso de Ulisses e das sereias, trabalhado por Elstner. Ulisses sabe que será tentado pelas sereias e, por forma a resistir a essa travessia, pede que o prendam ao mastro da embarcação. Assim, conhecendo os possíveis caminhos da sua ação futura, prepara-se para os contornar, erguendo obstáculos e impedimentos, a fim de não agir como seria previsível se não tomasse essas providências. Uma vez mais, supõe-se que o eu futuro a proteger tem alguma relação de continuidade com o eu presente que age, operando algum princípio de identidade pessoal ao longo do tempo. Acrescentamos que a estratégia, isto é que é peculiar no caso de Ulisses, acrescentamos que a estratégia de Ulisses, na verdade, tenta aglomerar o melhor de dois mundos. Evitar a morte, inevitável se fosse capturado pelas sereias, e, por outro lado, ouvir o seu canto, uma vez que Ulisses poderia ter tapado os ouvidos para se proteger das sereias, podia ter tapado os seus ouvidos com cera, como os restantes marinheiros, mas isso impediu-lo-ia de usufruir do deslumbramento sonoro. O compromisso prévio visa, neste caso, proteger o eu futuro e permitir que o agente usufrua de um prazer futuro em segurança. Podemos, assim, acrescentar que a estratégia, na verdade, garante a sobrevivência por via de razões intemporais e o prazer auditivo por via de razões temporais. É este caso de aparente equilíbrio entre pontos de vista que queremos destacar na nossa conclusão. A racionalidade prática pode ser entendida como uma ponte entre o agente e o mundo e a relação do agente consigo mesmo. O princípio da prudência constitui uma ponte com o futuro, contudo, não é fácil estabilizar os seus resultados, pois, tal como Ulisses, podemos conciliar razões datadas com razões intemporais, mas nem todos possuem o engenho soberbo de Ulisses para conciliar estes dois pontos de vista, estes dois tipos de razões, temporais e intemporais, nas suas razões para agir e nas suas decisões. Obrigado pela atenção.